O advogado criminalista, e é importante a gente deixar isso claro, ele não trabalha para buscar impunidade. Né? Certo. Então, se eu vejo que existem provas para absolvição do meu cliente, obviamente, eu vou fazer esse pedido de absolvição. Mas existem muitos casos que é você garantir ao cliente uma redução de pena, você garantir que ele tenha uma pena justa, ou, por exemplo, você garantir que ele responda o processo em liberdade, que é um direito da pessoa. A prisão ela é exceção. E a prisão ela só deve ocorrer após o trânsito em julgado de uma sentença. Então, por que aquele meu cliente está preso preventivamente? Né? Então, a advocacia criminal ela vai muito além de absolvições e condenações. Né? É você garantir efetivamente que aquela pessoa tenha um julgamento justo e que, caso não seja um caso de absolvição, que ele tenha a pena correta com as causas de diminuição de pena que ele tem direito. Né? Então, vai muito além disso. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho das histórias, contar um pouquinho de histórias também, né? No caso aqui de hoje, histórias profissionais. O Fala Mais que tem um oferecimento da Cicobi Valcred Sul, também do Frigorífico Arvoredo, da Notável Construtora, da Concórdia Informática e do Oeste Mais. E vamos lá, a apresentação do nosso convidado da semana. Bora lá. Ele é formado em Direito, né? Bacharel em Direito pela UniUesc Joaçaba, especialista em Direito Penal e Processo Penal. Atua na área já há cerca de 3 anos, né? Está conosco aqui o advogado criminalista Matheus Molim, vem lá de Joaçaba. Seja bem-vindo aqui para Ponte Serrada, diretamente no Fala Mais. Bom dia, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite. Né? Assim que recebi ali da produção do Oeste Mais o convite, prontamente aceitei. É um prazer estar aqui conversando com vocês, trocar experiências e vamos fazer uma conversa aí leve e vamos lá. Legal, cara. Bom, a gente vai entrar em algumas situações do dia a dia do teu trabalho, né? Mas antes da gente vir para essa frente, eu quero trazer um pouquinho de curiosidades a respeito dessa tua tomada de decisão, né, por se tornar um advogado, e principalmente nessa área criminalista, né? A gente estava comentando antes, né, em off, você é bem jovem, né, cara? Sim, eu tenho 25 anos, né? Há cerca de 3 anos ali que eu estou advogando, sempre advoguei na área criminal, né? Mas a vocação para essa área ela veio muito antes de eu me formar. Eu fazia a faculdade de Direito, né? Fazia um estágio, né? Um estágio que não me trazia muito conhecimento prático do que eu efetivamente precisava para seguir uma profissão depois como advogado. E eu um dia pensei, eu preciso achar algum estágio ou algum trabalho para mim aprender a prática do dia a dia. Porque a faculdade ela te ensina muito da teoria, mas da prática às vezes falta. Uhum. E aí, um dia estava jogando futebol com meus amigos e o defensor público de Joaçaba foi jogar bola conosco. E a gente jogou bola e peguei o contato dele e no outro dia mandei uma mensagem para ele perguntando se tinha uma vaga de estágio na Defensoria Pública ali de Joaçaba. E ele falou, olha, eu tenho uma vaga de estágio, essa vaga ela é voluntária, ou seja, sem remuneração, e é uma vaga na área criminal, você aceita? Eu pensei, falei, eu tinha um estágio, recebi uma bolsa estágio, mas eu precisava aprender. Então eu abri mão daquele valor que eu recebia, que fazia diferença para mim, e fui fazer o estágio gratuito, né, o estágio voluntário, lá na Defensoria Pública, e já ingressei na área criminal. Então eu fiquei ali 3 anos diariamente trabalhando na área criminal, processos criminais, atendendo pessoas que não tinham condições de contratar um advogado e procuravam a Defensoria Pública para serem assistidos. E acabei tendo contato com a área e muita da minha experiência que eu tenho, até mesmo hoje como advogado, ela vem lá da Defensoria Pública. Então, eu saí da graduação e saí da Defensoria Pública só sabendo fazer o direito criminal. Então, se vir uma causa de direito previdenciário, eu passo para o colega lá do escritório que é especialista nisso e eu só atuo na área criminal. Então, veio da Defensoria Pública, desse contato que eu tive com a área criminal, a minha vocação para ser um advogado criminalista e até hoje estou nessa área. Na época ali foi circunstancial, na verdade, você entrar para a área criminalística. Exatamente. Mas hoje você não se vê fazendo outra coisa? Exatamente, não me vejo fazendo outra coisa. Quando eu era jovem, quando eu era criança, né, eu gostava dos filmes. O filme de Tribunal do Júri, filme investigativo, né, mas nunca imaginei que eu poderia unir esse gosto que eu tinha com a minha profissão. E entrando lá na Defensoria Pública eu vi que eu tinha vocação para isso e muito além de vocação é o propósito também, né? E eu acabei aprendendo aquela área, me especializando naquela área e até hoje eu sigo
Então, não me vejo fazendo outra coisa hoje. Não me vejo em outra área do direito, não me vejo num concurso público de qualquer área. Eu creio que agora até me aposentar vou ser advogado criminalista. Sim. Ô, Matheus, e você se formou lá em 2022, né? Isso, 2022. Então, tem 3 anos aí. Exatamente. E aí você se formou, já prestou a prova da OAB, que é necessária para atuar, né? Já conseguiu passar de primeira? Como é que foi? Eu prestei a prova da OAB, inclusive fui aprovado antes mesmo de me formar. Então, ali no nono semestre, no nono período, eu fiz a prova da OAB, fui aprovado, e assim que eu me formei, que eu peguei o diploma, eu já consegui a inscrição na ordem dos advogados. Então, não passei depois de formado. Sim. Antes de formado, eu já consegui a aprovação. Você é natural de Joaçaba? Sou natural de Joaçaba mesmo. Você disse que quando criança assistia os filmes, né? De tribunal e tal. Tem alguma relação ou é só ficção os filmes? Olha, muitos dos filmes, eles trazem o tribunal lá dos Estados Unidos. Então, bastante diferença. Então, a gente vê, por exemplo, nos filmes, aquela prova surpresa, né? Você tá naquele momento do filme, do nada surge uma testemunha que muda toda a história do filme. Não, no nosso tribunal do júri, aqui no Brasil, não é assim. Né? Eu tenho que indicar testemunhas antes, eu tenho que juntar provas antes, e qualquer prova nova que eu chegue lá no julgamento, eu não posso mostrar. Então, aquela oralidade, né, de pessoas debatendo, de fato ela existe, mas muito do procedimento é totalmente diferente. Aqui, na verdade, tem que estar as claras para todas as partes. Exatamente, né? Pra defesa, exatamente. Para acusação, enfim, exatamente. Né? Então, eu tenho que arrolar as testemunhas que eu pretendo ouvir em plenário. De qualquer modo, o Ministério Público vai ter a oportunidade de arrolar as testemunhas dele também e ter ciência quais são as minhas, né? E quando eu pretendo juntar documentos para usar durante os debates no Tribunal do Júri ou durante os interrogatórios ou depoimentos, eu tenho que juntar isso 3 dias antes. Sim, não pode ser surpresa. Não pode ser surpresa. Não pode ter nenhum tipo de carta na manga. Não pode ter nenhum tipo de carta na manga. Tudo tem que ser juntado no processo antes e com o tempo hábil para o Ministério Público ou assistente de acusação ter ciência daquela documentação. No caso do júri popular também, a gente vê em alguns filmes um corpo de jurados bastante grande, inclusive, né? Aqui no Brasil são 7 jurados, 7 jurados. Eu acho que vale para todos os casos, né? Exatamente. É júri popular. Exatamente. Nos Estados Unidos tem essa mudança também, que é a quantidade de jurados. Né? Exatamente, a quantidade de jurados e a forma como é decidida, né? Salvo engano, lá nos Estados Unidos, os jurados eles se reúnem e tomam uma decisão entre eles, né? Aqui no Brasil, cada um toma a sua decisão e é tirado o voto sim ou não para absolver, para condenar, né? Então, não tem essa decisão colegiada, né, que é dos jurados lá nos Estados Unidos, é totalmente diferente aqui no nosso país. E aí, como é que funciona o momento da condenação ou absolvição, né? Porque o jurado, eles fazem as votações, e aí o juiz, ele tem que, se for condenado, ele tem que falar qual que é o tempo ali de prisão, né? E se não for condenado, o que o juiz tinha pensado lá sobre o tempo, ele assim, vai pra gaveta. Exatamente. Então, o que acontece? Quando chegam os quesitos, que a gente fala, as perguntas os quesitos são as perguntas que os jurados respondem, né, de acordo com aquele julgamento. Então, o primeiro quesito é se o crime aconteceu. Em tal dia, tal pessoa sofreu disparos de arma de fogo. O jurado, se entende que o crime aconteceu, vota sim. Se entende que não, vota não. O segundo quesito é o quesito da autoria. O autor daqueles disparos é o acusado tal? Aí o jurado entende se ele for o autor, e vota sim. Se o jurado entender que ele não for o autor, vota não. E nós temos o terceiro quesito, que é o quesito genérico, que a gente chama o quesito da absolvição. O terceiro quesito é uma pergunta ao jurado se ele absolve o acusado. E ali o jurado pode absolver por qualquer motivo, seja numa legítima defesa, seja por clemência, por perdão, por achar que aquele acusado merece uma segunda chance. E ali também o jurado vota sim ou não. E aí o juiz, quando ele recebe aquela votação, ele está limitado àquela decisão dos jurados. Ele não pode receber uma decisão de absolvição dos jurados e ir lá na sentença dele condenar. O júri é soberano. O júri é soberano, exatamente. Então, se ele recebe aquela decisão dos jurados absolvendo, ele vai fazer uma sentença absolvendo. Se ele recebe uma decisão condenando, ele só vai fazer a dosimetria da pena para efetivamente saber qual o tempo de pena que vai ser imposto àquele acusado. Mas e aí esse tempo de pena, ele é tipo uma fórmula, alguma coisa assim? Exatamente. A gente chama de dosimetria da pena. A dosimetria da pena, ela tem 3 fases. É a primeira fase, né, onde a gente chama que é fixada a pena base. Né? Essa pena base, ela pega a pena mínima do crime e, de acordo com algumas circunstâncias do caso, ela pode ser aumentada. Né? São várias circunstâncias judiciais que tem. E
e aí o juiz na primeira fase ele fixa a pena base. Aí na segunda fase nós temos as circunstâncias agravantes e atenuantes de pena. Por exemplo, se o acusado confessou o crime, é uma circunstância atenuante de pena. Então, se lá na primeira fase ele teve uma circunstância que aumentou a pena dele, e lá na segunda fase foi reconhecida a confissão, essas duas se compensam e ele fica com a pena mínima. E daí lá na terceira fase, as causas de aumento e diminuição. Essas causas de aumento e diminuição, por exemplo, são qualificadoras e tudo mais. E depois daquele cálculo, o juiz fixa a pena e o regime. Então tem essa dosimetria da pena, que são essas 3 fases, e o final, a fixação do regime ali de acordo com a pena que foi aplicada. Tudo com base nas respostas que os jurados vão dar para as perguntas que eles quiserem, né? Exatamente. E também tem uma coisa muito importante que é, embora sejam 7 jurados, foi uma mudança que teve há alguns anos, né, Matheus? Da abertura dos votos, né? Antes se abriam todos os votos, né? Os 7 votos, independente ali, se desse 4-0, já abriam-se os outros 3, né? Exatamente. Agora só deu, por exemplo, abriu os primeiros 4. Deu maioria? E deu maioria. Exatamente. Termina ali. Essa alteração, se não me engano, foi em 2008. 2008 essa alteração, então eu não peguei não trabalhei nesse tempo. Mas agora a gente tem o que a gente chama, além da soberania dos vereditos, nós temos o sigilo da votação. Então, para evitar que os advogados, o Ministério Público tenha ciência de que forma todos os jurados votaram, abre-se tão somente a maioria. Se a gente fosse abrir os 7 votos, 7 sim ou 7 não, ia saber que todos os jurados votaram da mesma forma. Então, para preservar o sigilo da votação, agora é aberta a maioria, e a partir do momento constatada a maioria, a votação se encerra. Interessante. Como é que as pessoas, no teu caso você é criminalista, né? Então, como é que os clientes eles chegam até você, né? Você tem que ir em busca, o cliente é quem chega, a própria pessoa é quem chega, né? Chega por terceiros. Como é que funciona isso? Na advocacia criminal, existe um grande problema para os jovens advogados, e eu me incluo nisso, porque eu também sou um jovem advogado, que é a prospecção dos clientes, né? Então, quando uma pessoa é presa, ou seja ela ou a família vai procurar um advogado. E normalmente esse advogado que ela vai procurar é o advogado mais antigo da cidade, é o advogado que eles conhecem porque tem mais experiência, e muitas das vezes os advogados mais jovens ficam de lado em relação a isso. Então, para você conseguir um cliente na advocacia criminal, e eu falando isso na jovem advocacia, é através de indicações, né, parcerias, né, às vezes um advogado que tem um escritório muito bem estruturado na área civil, mas não tem a área criminal. E aí, eventualmente, surge, né, o cliente criminal lá no escritório dele. Então, você tem uma parceria com esse advogado para ele te indicar. Vai indicar. Muitas das vezes, familiares, né, familiares vão presos, ou amigos e familiares e acabam te indicando. Então, não existe na advocacia criminal aquela advocacia de você ir atrás do cliente. Né? Infelizmente, não tem isso. É o cliente que tem que vir até você. E vai de você, hoje em dia, se posicionar em redes sociais. Né? A gente sabe que hoje as redes sociais é uma grande forma de você construir uma credibilidade, uma autoridade, né? Então não tem uma forma específica, né, de você... Mesmo tendo muitas restrições, né? Tu não pode fazer uma publicidade. Exatamente, né? Muitas restrições. Você não pode... Até a placa do escritório não pode ser tão grande. Publicidade em redes sociais tem que cuidar. Você não pode divulgar resultado. Então, eu não posso chegar lá no meu Instagram e colocar a decisão que deu o alvará de soltura para o meu cliente. Né? Então, mas eu, por exemplo, posso republicar uma notícia que a notícia veio e disse que aquela pessoa foi solta. Eu, como advogado, posso republicar. Mas eu não posso chegar e postar numa rede social que o meu cliente foi solto. Então, a gente tem muitas restrições na OAB em relação ao marketing, que aos poucos estão sendo mais flexibilizadas, mas ainda é bem restrito para você conseguir, através das redes sociais, conseguir cliente. E qual é o objetivo dessas restrições, falando nisso especificamente, Matheus? Olha, eu acho que as restrições é garantir uma isonomia entre todos os advogados. Então, nós temos, por exemplo, escritórios que têm 2.000 advogados, né? Escritórios que geram uma receita bilionária por ano. Então, é óbvio que se fosse possível que esses escritórios realizassem um marketing mais agressivo, seria óbvio que eles levariam vantagem em relação ao pequeno advogado que tem só um escritório sem nenhum outro advogado trabalhando contigo. Então, é mais para garantir essa isonomia entre todos os advogados do país. Matheus, voltando um pouquinho lá atrás, antes de você entrar na graduação, tem algum histórico da família o que te levou a escolher o direito lá depois da conclusão do ensino médio, migrar para essa área? Então, eu me formei no terceirão ali em Joaçaba e eu precisava escolher
né, qual área eu ia atuar. Na minha área, na minha família, não tinha nenhum advogado. Inclusive, da minha família, só a minha tia havia feito ensino superior. O restante da família, nunca ninguém havia cursado ensino superior. E poucos, inclusive, teriam terminado o ensino médio. E eu precisava decidir o que eu queria fazer, né? A minha mãe me pressionava para fazer uma faculdade. Nunca me pressionou para tal área, mas me pressionava e me incentivava a ter uma graduação. E confesso que a escolha do direito foi na exclusão. Não quero fazer engenharia, medicina não ia ter condição financeira de pagar. E aí, vou fazer direito. Né? Vou fazer direito. Vi que alguns amigos meus também iam fazer direito. E foi por isso que eu entrei na faculdade de direito. Não teve uma influência familiar, né? Nunca tive advogado na família, né? Mas foi mesmo o destino colocou o direito ali e eu fui e fiz. E você se encontrou, né? Porque às vezes acontece... Exatamente. Que é normal também, né? A pessoa ali jovem, né? Muito cedo, escolhe a graduação, não se identifica e você se identificou de cara ali e foi, né, cara? Exatamente. Uma coisa que eu percebi, por exemplo, né, nos primeiros dias de aula, muitos professores pediam, né? Qual que era a tua vocação e por que você estava fazendo direito. E eu via muita gente que queria o direito desde criancinha. E eu tava lá no canto, fui cair de paraquedas ali, basicamente. E muitas dessas pessoas que tinham a vocação e desde criança gostariam de ser advogados, acabaram no curso da faculdade abandonando e vendo que não era isso que eles queriam. E eu que fui ali pela exclusão e acabei iniciando o direito, fui até o final Mas foi logo de início, assim, que você chegou na sala de aula e já disse, isso aqui eu vejo como uma profissão? Não. Confesso ali que na primeira fase eu pensei, né? Pensei em trancar. Inclusive porque eu sempre tive muita vergonha e muita restrição em falar em público. Então, chegava lá no trabalho, lá na escola, tinha que apresentar o trabalho, não me sinto bem, ficava nervoso, não saía. E aí cheguei na faculdade e apresentar trabalho. E confesso que esse nervosismo de falar em público, eu fui levando muito até o final da faculdade. Mas a cada semestre eu ia passando um pouco por cima. E aí chegou um momento que eu pensei, eu já estava fazendo estágio na Defensoria Pública. Eu vi que a vida estava me levando para a advocacia criminal. Gostava de assistir o Tribunal do Júri, de ver o defensor público fazendo o Tribunal do Júri. Mas como que eu vou fazer um Tribunal do Júri se eu não consigo apresentar um trabalho para 20 alunos, que são meus colegas de turma? E eu precisava romper esse obstáculo da minha vida e passar por cima desse medo. E aí um dia, né, se não me engano, era a 8ª fase, 9ª fase, o professor falou pra gente que ia fazer um júri simulado. E precisava do advogado de defesa. E eu, sem pensar, ergui a mão. Eu quero ser o advogado de defesa. Nem lembrei que eu tinha vergonha de falar em público e tinha esse nervosismo. E aí, passou um dia, caiu a ficha. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu tremo para falar 5 minutos de trabalho, para apresentar um trabalho, e agora eu vou ter que falar 1h30 ali num júri simulado. Mas, se é isso que eu quero para minha vida, eu vou ter que passar por cima disso. Encarar, né? Eu vou ter que encarar. Ou vou desistir aqui já, né? E aí me preparei bastante para aquele júri. E confesso que no começo o nervosismo bateu, a mão tremia. E conforme eu fui falando, eu fui me soltando. Fui me soltando. E daí quando terminou eu vi, realmente o nervosismo era só no começo. E é isso que eu quero e aconteceu. Então se identificou ainda ali nos bancos acadêmicos, exatamente, né? Exatamente. Mas a tua primeira atuação, de fato, como advogado, foi um marco para ti? Tu lembra, assim, tem guardado na memória esse momento? Então, eu peguei, por exemplo, a carteirinha da ordem foi numa terça-feira, se eu não me engano, e normalmente nas quintas-feiras tem as sessões de julgamento no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde os advogados podem fazer sustentação oral. E eu, terça-feira, já estava como advogado, a inscrição na ordem, tudo certinho, e tinha um julgamento nessa quinta-feira lá no escritório onde eu trabalhava, de um cliente. E eu cheguei pro advogado sócio lá do escritório e falei, eu quero fazer essa sustentação oral. Tá, mas você pegou a carteirinha ontem, já quer fazer? Não, quero fazer. Então, o meu primeiro ato como advogado não foi uma audiência, não foi um acompanhamento, não foi um atendimento, foi uma sustentação oral no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de um caso bem complicado, que era um caso de estupro, né? Então, na hora que eu peguei a carteirinha, eu já fui e
procurei não ficar me travando, esperar o momento certo, vou esperar 1 ano para mim fazer o primeiro júri, vou esperar 2 anos para eu fazer a sustentação oral. Não. A partir do momento que eu peguei a carteirinha, eu já vou iniciar, porque quanto antes eu pegar a experiência nessas situações, quanto antes eu entender como funciona, antes eu vou conseguir prosperar na minha carreira, né? Sim. E para vencer essas barreiras também, né, o fato de falar em público, tudo mais, vai muito da bagagem que você tem, né, Matheus? E também do aprofundamento do caso, especificamente na área do direito, né? Porque você precisa ter conhecimento ali, se você tem domínio sobre toda a situação ali, o caso especificamente, não tem por que temer. Exatamente. Né? Pode ficar nervoso ali pelo fato de ter que se expressar em público, mas não pela falta de conhecimento. Exatamente. E principalmente conhecimento do caso. Porque quando você chega no tribunal do júri, você tem aquela 1h30 para debater, você tem 1h30 para falar do processo. Então, eu vejo muitos advogados, principalmente os mais antigos, que gostam de ler a Bíblia, citar uma poesia, e o tempo vai passando. E você tem 1h30 para apresentar para o jurado, que vai decidir o destino do teu cliente e as provas do processo. Então, quando eu vou fazer os tribunais do júri, vou fazer os debates, eu procuro não focar em religião, não focar em política, porque muitas das vezes um jurado tem uma religião e o outro jurado tem outra. E isso pode acabar prejudicando o teu cliente. Então, eu procuro falar tão somente da prova do processo. E eu, como advogado, eu tenho que dominar a prova do processo. Eu tenho que saber cada linha, eu tenho que saber cada vírgula para não prejudicar o meu cliente. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento da causa, que você sabe efetivamente tudo o que tem naquele processo e que nada que venha naquele julgamento vai te surpreender, né, o nervosismo ele passa. E você fica mais tranquilo para trabalhar. Então, eu digo que o grande caminho para você passar por cima do nervosismo é a preparação. Se você está preparado e você sabe o que você vai fazer, o nervosismo no começo ele é normal, mas depois ele vai embora. E em relação à atividade do dia a dia do direito, o que você mais gosta de fazer? É pensar numa estratégia e colocar no papel ali, escrever? Porque a gente sabe que o direito também tem que escrever muito, além de falar, né? Exatamente. Ou é o momento de você argumentar, de você estar lá fazendo como é que chama? Os debates no júri, sustentação oral. Isso, sustentação oral, no caso. O que mais te motiva, assim? No momento, né, o que eu mais gosto é os debates no tribunal do júri. Né? Então, claro que existe toda uma preparação, mas aquele momento de você estar falando para aquelas 7 pessoas, né, muitas das vezes, em casos até mesmo de repercussão com um plenário lotado, né, com 200, 300 pessoas assistindo, é a parte que eu mais gosto, né, no exercício da minha profissão. Mas eu gosto também de atender os clientes. Então, cada vez que eu vou no presídio, eu atendo o cliente e você conhece a história dele. Então, você acaba tendo experiências que você nunca teve, você acaba entendendo a realidade do outro. Muitas das vezes a gente vive numa realidade que a gente pensa que a nossa realidade é a certa, é a correta e só a nossa existe, mas quando você vai conversar com o cliente, você entende como era a realidade dele, às vezes pessoas pobres, pessoas que cresceram, infelizmente, no meio do crime. Então eu gosto muito de atender os clientes para entender a história dele, mas o tribunal do júri e os debates é a parte que eu mais me familiarizo e que eu mais gosto. Bom, Matheus, você falou que quando está fazendo a sustentação oral ali, você precisa ter, né, o domínio completo, seja da parte legal, né, de todas as leis, mas também do caso em si, né, dos detalhes do caso. E assim, como é que você faz para juntar as informações sobre o caso, né, junto com o cliente? Você pega, se reúne com ele, faz ele contar a história, né, todo o ponto de vista, inclusive, né, para você conseguir fazer as ligações com a parte legal e, querendo ou não, o teu objetivo sempre é a absolvição, né? Sim. Não, assim, a questão da absolvição ela é muito relativa, né? O advogado criminalista, é importante a gente deixar isso claro, ele não trabalha para buscar impunidade. Certo. Né? Então, se eu vejo que existem provas para absolvição do meu cliente, obviamente, eu vou fazer esse pedido de absolvição. Mas existem muitos casos que é você garantir ao cliente uma redução de pena, você garantir que ele tenha uma pena justa, ou, por exemplo, você garantir que ele responda o processo em liberdade, que é um direito da pessoa. A prisão ela é exceção. E a prisão ela só deve ocorrer após
o trânsito em julgado de uma sentença. Então, por que aquele meu cliente está preso preventivamente? Né? Então, a advocacia criminal ela vai muito além de absolvições e condenações. Né? É você garantir efetivamente que aquela pessoa tenha um julgamento justo e que, caso não seja um caso de absolvição, que ele tenha a pena correta, com as causas de diminuição de pena que ele tem direito. Né? Então, vai muito além disso. E sobre a preparação, normalmente a família do cliente, quando o cliente está preso, é a família do cliente que procura, né? E a gente tem acesso ao processo. E eu costumo sempre, antes de conversar com o cliente, ter o domínio total do processo, entendeu? Então, eu analiso o processo, estudo o processo e aí sim vou ao presídio conversar com o cliente e peço para que ele me conte efetivamente o que aconteceu. E eu costumo dizer que quase nunca os clientes mentem para mim, porque, e eu deixo bem claro, a tua defesa ela só vai ser efetiva, ela só vai acontecer da melhor forma se você vir e me falar a verdade. O processo está dizendo isso. Qual que é a tua verdade? Qual que é o que efetivamente aconteceu? O que efetivamente aconteceu? E a partir dali a gente consegue construir uma linha de defesa, né, principalmente nos casos de tribunal do júri, para conseguir um resultado efetivo. Porque muitas das vezes a denúncia ofertada pelo Ministério Público ela vem com uma narração de um fato que é totalmente diferente do que efetivamente aconteceu. Né, que traz um homicídio numa circunstâncias, mas a prova, as testemunhas que nós juntamos ao processo e a versão que o cliente nos conta, demonstra, por exemplo, uma legítima defesa. Então, essa preparação, ela precisa ser minuciosa, você precisa entender cada detalhe do processo, para daí sim, junto com o cliente, vocês construírem uma linha de raciocínio, né? Principalmente porque o cliente tem a oportunidade de se defender no interrogatório, né? E construir aquele interrogatório dele de acordo com a prova do processo e efetivamente com a verdade que ele traz para o advogado. Uhum. Você falou uma frase bem interessante, que é o advogado criminalista não trabalha para defender a impunidade, né? Uhum. A gente sabe que a área criminal, ela é um terreno bastante assim, né? Como é que se chama? Delicado, né, cara? Sim. Tem muitas situações, assim, crimes bem complicados mesmo, né? O homicídio, por exemplo, né? Mas tem coisas mais graves ali que são casos de estupro, né? Casos de... Enfim, né? Crimes bárbaros, né? Você tem alguma restrição, Matheus, na tua concepção, assim, de... esses tipos de casos eu me abstenho, não pego, não vou defender. Assim, ó, eu não tenho restrição nenhuma, tá? Até porque, de fato, existem casos graves, existem casos que, por exemplo, crimes de estupro e tudo mais, que são casos mais delicados, mas eu não tenho restrição, né? Se a pessoa me procura e eu vejo que há uma linha defensiva naquele processo, eu não tenho nenhuma restrição em pegar. Até porque, como eu disse, a gente não vai estar defendendo a impunidade, a gente não está defendendo o crime. A gente está defendendo e garantindo que aquela pessoa que está sendo acusada tenha todos os seus direitos preservados. Por exemplo, um crime de estupro, que é um crime grave, que, caso ele tenha que ser condenado, que ele seja condenado, mas seja condenado com uma pena justa e uma pena proporcional ao que ele efetivamente cometeu. Então, não tenho nenhuma restrição, né? E a gente busca, sempre de acordo com o processo, garantir que ele tenha um julgamento justo e que a pena dele seja aplicada da forma correta, caso ele seja efetivamente culpado, né? Uhum. Bom, vamos falar sobre alguns casos, então, né? Trazer aqui para a mesa alguns casos, porque eu acho que não tem como ser diferente, né? Começar por um dos casos que repercutiu no Brasil todo, né? Exatamente. Que é o caso da Cláudia Tavares, né? Que inclusive tem o julgamento agora previsto para o mês que vem, agora em agosto, né? Final de agosto. O Matheus é o advogado da Cláudia, que ficou um tempo em liberdade, né? A Cláudia, só para contextualizar aqui, é a mulher que é acusada de ter matado o marido, colocado no freezer, né? Enfim. Aqui da região, esse né? caso aconteceu em Lacerdópolis, né? Que é um município aqui do oeste catarinense, e repercutiu em todo o Brasil, né? A Cláudia estava solta, foi o STJD decidiu que ela voltasse para a prisão agora recentemente, inclusive foi notícia também, né, nos veículos de comunicação do Brasil todo. E
Matheus, você está nesse caso desde o começo, né? Exatamente. Esse crime aconteceu lá em 2022 e você está desde o início como advogado de defesa da Cláudia. Exatamente. Na época em que o caso aconteceu, eu era advogado em um escritório da advocacia em Joaçaba, né? Eu era advogado criminalista naquele escritório e aquele escritório foi contratado para representar naquele momento os interesses da Cláudia. E a partir dali eu atuei ativamente no caso desde o início, seja do momento em que a Cláudia se apresentou espontaneamente à autoridade policial para dar cumprimento ao mandado de prisão que ela tinha, seja na audiência de instrução de julgamento que teve na comarca de Capinzal, seja para dar notícia para ela que ela foi solta, que ela havia conseguido o habeas corpus no Tribunal de Justiça, né? Então, desde o começo desse caso, eu sempre tive um papel muito ativo e sim, era advogado da Cláudia. E aí a vida profissional acaba, né, nos dando outros caminhos e eu acabei saindo do escritório em que eu trabalhava e fiz uma sociedade, né, com outros colegas, né, o Dr. Tiago, o Dr. Eduardo. E quando a Cláudia tomou conhecimento de que eu havia seguido esse caminho, né, pela confiança que ela tinha em mim, ela me procurou e falou que gostaria que tão somente eu seguisse na defesa dela, né, e assim aconteceu. E a Cláudia estava em liberdade desde agosto de 2023, né, quando o Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina concedeu a ela um habeas corpus para que ela respondesse o restante do processo em liberdade. E desde lá o Ministério Público foi recorrendo dessa decisão. Então fez um recurso ainda até mesmo dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que foi negado, né, fez um recurso a Brasília, que no primeiro momento foi negado, e lá em Brasília interpôs um novo recurso. E esse recurso ele estava parado há mais de um ano. Então, há mais de um ano, aguardando decisão, e essa decisão não saía, né? E eu acreditava que em nenhum momento o Superior Tribunal de Justiça determinasse que a Cláudia voltasse à prisão. Porque, desde que a Cláudia foi colocada em liberdade a primeira vez, a Cláudia ela cumpriu rigorosamente todas as medidas cautelares que a Justiça determinou. Ela usou a tornozeleira eletrônica por 90 dias, ela compareceu a todos os atos do processo, mensalmente ela ia ao fórum para justificar as suas atividades. Inclusive, estava trabalhando em 3 turnos, inclusive, trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Né? Estava vivendo a vida do lado da filha dela, coisa que ela era privada, né, pela vítima, né, e o seu ex-companheiro. E ela estava seguindo a vida dela normalmente. Né? E aí vem essa decisão do Superior Tribunal de Justiça e determina que ela seja recolhida, né, presa novamente. Eu recebi essa decisão com espanto, confesso, porque, como eu disse, eu jamais imaginava que, após 2 anos, né, a Justiça voltasse a determinar que a Cláudia ficasse presa. E, como eu disse, a Cláudia seguindo a vida, dar essa notícia para ela foi muito triste, porque, inclusive, no dia que eu até falei, quando eu dei uma entrevista ao Beto Ribeiro, eu falei essa situação. Quando eu liguei para o namorado da filha da Cláudia para dar essa notícia, eu estava conversando com ele por vídeo e, nesse momento, a Cláudia chega em casa. E na hora que ela abre a porta, eu estava conversando com o namorado da Gabriela, ele vira a câmera para ela, e ela estava com um chocolate na mão e um vinho, que ela ia tomar com a filha dela, com a Gabriela. Porque, segundo a Cláudia, cada momento após a soltura dela com a Gabriela era um momento único. Porque durante o tempo que ela conviveu naquele relacionamento conturbado, abusivo, naquele âmbito de violência doméstica, a vítima restringia o contato dela com a filha. E ressalto, muita gente não sabe, a filha é comum do casal. A Gabriela é filha do Valdemir com a Cláudia. E mesmo assim o Valdemir restringia esse convívio. Ele era pai dela. Ele era pai dela. Sangue mesmo, ele era pai biológico. dela de sangue biológico. E mesmo assim ele restringia esse convívio. A Gabriela morava numa granja, né, com o namorado dela na época, né, porque ela foi expulsa de casa basicamente em razão de um vestido que ela usou para ir numa festa. Então, em razão disso, ela teve essa confusão com o pai e ela saiu de casa em razão disso. E desde então, a vítima ali restringia esse contato da Cláudia com a filha. Então, a Cláudia, se queria conversar com a Gabriela, tinha que conversar não quando estivesse em casa, porque ele ficava vigiando. Se ela quisesse ver a Gabriela, tinha que passar rapidinho na casa da Gabriela para ver ela, porque senão ele ficava mandando mensagem pedindo onde ela estava. Então, foi muito triste dar essa notícia para ela, porque efetivamente ela estava conseguindo viver com a filha o que nos últimos anos ela havia sido restringida de viver, né? Uhum. Esse caso aí, ele é um caso que vai a júri popular. Exatamente. Certo? E você comentou antes da tua questão
particular, inclusive, né, que pode ser comungada com outros advogados, de não querer a impunidade. Nesse caso específico, vocês estão trabalhando pela absolvição ou pela diminuição de pena? Então, no caso da Cláudia, e isso está muito comprovado no processo, que a Cláudia vivia num contexto de violência doméstica. Essa violência doméstica ela não era esporádica, ela era diária. Porque a violência doméstica ela não se resume tão somente nas agressões físicas. A violência doméstica ela pode ser psicológica, ela pode ser moral, ela pode ser sexual, ela pode ser financeira. E todos esses tipos de violência a Cláudia vivenciou durante os 20 anos de relacionamento que ela teve com o Valdemir. Cláudia já fez boletim de ocorrência, Cláudia já teve medidas protetivas, Cláudia já saiu de casa, mas mesmo assim a vítima ia atrás, mesmo assim a vítima ameaçava ela de morte, como também ameaçava a Gabriela, né? Então, todo esse contexto nos mostra que o que aconteceu em novembro de 2022 era algo que era inevitável. Porque ou a Cláudia, naquele momento, naquelas circunstâncias que aquele relacionamento estavam, ou ela matava ou ela morria. Entendeu? A violência doméstica ali, que a Cláudia vivenciava, ela foi escalonando. Então, o que era uma vez por semana, virou a cada 3 dias. O que era 3 dias, começou a ocorrer todo dia. A partir do momento que a Cláudia se mostrava resistente àquilo, ele ameaçava a Gabriela. Então, a gente costuma dizer, e foi dito muito isso, que a Cláudia, infelizmente, ela precisou matar para não morrer. Porque uma medida protetiva ela é um papel. A medida protetiva, ela não vai impedir com que aquele agressor vá atrás de você, ela não vai impedir com que aquele agressor te procure, não vai. E a partir do momento que aquela pessoa está determinada a te fazer um mal, não existe uma medida judicial, qualquer determinação que vai fazer com que ela não faça. Então, toda essa situação nos mostra que, como eu disse, a Cláudia precisou agir daquela forma, porque senão ela seria vítima de um feminicídio. E sim, nós vamos buscar a absolvição da Cláudia. A gente entende que a Cláudia pode ser absolvida, porque, como eu disse, naquelas circunstâncias, naquele momento, naquela situação que ela estava vivendo, não era exigível que ela tivesse uma conduta contrária. Uhum. Eles moravam juntos na época, né? O casal. Sim, ali já. Juntos. Você fala das medidas protetivas que ela tinha contra ele. Nessa circunstância, ela não estava em vigor, então, porque eles moravam juntos. No momento do crime não existia essa medida protetiva. Foram situações anteriores. Situações anteriores, exatamente. Situações anteriores que, inclusive, com aquela medida protetiva, a Cláudia precisou sair de casa. E a Cláudia saindo de casa, a vítima insistentemente foi atrás dela. Uhum. Então, a Cláudia chegou aí para Concórdia, né, onde ela teria algumas amigas. E mesmo assim, a vítima ia atrás dela, né? E a gente chama... Existe um ciclo na violência doméstica. A violência doméstica, ela começa com aquela agressão verbal, ela parte para a violência física e depois daquilo há aquele ato de arrependimento do agressor. Então, após a agressão física, vem aquele ato de arrependimento e parece que o relacionamento é 1000 maravilhas, que nunca mais vai acontecer, que ele está arrependido. E aí, esse ciclo ele começa novamente. Aí vem as agressões verbais, novamente vem a agressão física, novamente vem o ato de arrependimento. E a Cláudia vivenciou tudo isso. Então, ela era agredida, ela pediu a medida protetiva, ela saiu de casa e ele vinha no ato de arrependimento falando que não, que é porque ele era ciumento, que ele ia mudar. E aquele ciclo, ele nunca terminou. Ele nunca se encerrou. Então, nós temos no processo provas documentais e principalmente provas testemunhais de pessoas que viram Cláudia ser agredida, de pessoas que sabiam como era o relacionamento dos dois, e tudo isso será mostrado para os jurados. Eram agressões psicológicas e físicas também? Psicológicas e físicas, e por vezes até sexuais. Uhum. Bom, esse caso aí ele ganhou muita repercussão, óbvio, por ser um assassinato, né? Mas pela sequência também, né? O pós-crime, né? Da ocultação do cadáver, né? De ter ficado desaparecido, terem sido feitas buscas, né? A respeito desses detalhes do pós-crime, como que é a situação da própria defesa em relação a isso? Assim, ó, essa questão do pós-crime, ela me mostra a seguinte situação. Muitas pessoas, quando a gente vê em comentários em redes sociais, fala que o crime foi premeditado.
O crime foi premeditado, ela planejou, pensou. E essa circunstância do pós-crime, ela só me mostra que essa premeditação e esse planejamento, ele nunca aconteceu. Porque, convenhamos, se uma pessoa tivesse planejado um homicídio, obviamente ela não ia ocultar o cadáver dentro de um freezer. Na própria casa onde pessoas iriam procurar. Então, conversando com a Cláudia, conversando com psiquiatras que entendem, né, dessa situação, só nos mostra que tudo isso foi um ato de desespero. Naquele momento, a Cláudia, para se livrar de toda aquela situação, precisou agir como agiu. E quando caiu a ficha, ela não sabia o que fazer. Ela ficou desesperada com aquela situação e a primeira alternativa que veio a ela foi, né, o que realmente aconteceu do acondicionamento do corpo no freezer. Então, junto com médicos, o médico psiquiatra, que a gente arrolou como testemunho no processo, nós vamos explicar para os jurados, no dia 28, né, o porquê do pós-crime, né, que existe uma resposta científica para isso. É algo que escalou ali. Exatamente. Naquele momento de desespero, né, que ela precisou, como a gente disse, se livrar do algoz dela, né, e ela não tinha em nenhum momento planejado o que faria, naquele momento, como eu disse, de desespero, ela precisou fazer daquela forma e foi da forma que ocorreu. Uhum. Há a possibilidade da absolvição, então, sim, né, nessa situação. E o que acontece assim? Beleza. É absolvida, mas ficou presa preventivamente. Sim. Essa prisão preventiva que vem antes de uma absolvição, qual que é o recurso para essa situação? Tipo, não fica um negócio meio, sim. meio torto, né? Sim, isso acontece muito, tá? Pessoas que ficam presas preventivamente e quando chega no dia do júri são absolvidas, né? E isso é uma grande falha da nossa justiça, porque, como eu disse, a liberdade, ela é uma regra. A prisão antes de uma condenação, ela é uma exceção. E essa exceção tem que ser demonstrada no processo. Então, caso Cláudia seja absolvida, o tempo que ela ficou presa, esse tempo é um tempo que ela perdeu da vida dela. Perdido. É um tempo perdido da vida dela que ela podia ter aproveitado com a filha e reconstruído a vida dela, né? E viver tudo que ela foi privada de viver nos 20 anos de relacionamento. E ser condenada, essa prisão preventiva aí ela conta pro... Exatamente. Se ela for condenada, esse tempo de prisão preventiva faz com que a pena considere como pena cumprida já. Uhum. E dentro de... Tem alguma... você trabalha com uma margem, por exemplo, assim, ou situações extremistas, condenação, absolvição, mas tem uma possibilidade, nesse caso específico, de uma atenuante da pena? Então, nesse caso, né, considerando tudo que a gente tem no processo de provas efetivas de que ela vivenciava uma violência doméstica, e isso é para deixar claro que em nenhum momento toda essa situação de violência doméstica é algo para se eximir de qualquer responsabilidade. Não. É algo que efetivamente aconteceu e está comprovado no processo. Por isso que eu digo que a nossa defesa vai ser buscar a absolvição da Cláudia. Nós não temos, no momento, pensando numa atenuante de pena ou algo para diminuir uma responsabilidade dela, não. O nosso objetivo no tribunal de júri vai ser demonstrar que a Cláudia precisou agir daquela forma, que se ela não cometesse aquele crime, ela seria vítima de um feminicídio. Seria, né? Uma espécie de legítima defesa? A gente chama de inexigibilidade de conduta diversa. Naquele momento era inexigível que ela tivesse uma conduta diversa. Entendeu? É isso que a gente chama, não seria uma legítima defesa. Uhum. E a gente vai demonstrar para os jurados, buscar a absolvição dela para mostrar que ela precisou, como eu disse, matar para não morrer. Uhum. Voltando lá para a época do crime ainda, Matheus, logo depois que ela consumou ali o homicídio, que ele foi morto, ela decidiu colocar ele no freezer. Tem um lapso temporal entre esses dois cenários? Tem uma estimativa de tempo de quando que isso aconteceu? Não, uma estimativa de tempo não tem, mas foi tudo no mesmo momento ali, né? Uhum. No momento que aconteceu o crime, logo depois ela já fez essa ocultação do cadáver. Porque depois disso também teve uma situação de que ela teria informado que o marido estava desaparecido, né? Eu não sei não lembro agora se houve um registro oficial disso, um boletim de ocorrência na época e tal, né? Também essas circunstâncias ali também não podem... podem de que forma? Deixa eu reformular a pergunta, né? De que forma podem complicar a defesa dela? Então, a Cláudia ela responde o crime também de falsidade ideológica,
Por quê? Porque ela teria registrado um boletim de ocorrência, né, inserindo nesse boletim de ocorrência dados que elas sabiam que eram falsos, ou seja, o desaparecimento do Valdemir. E é muito importante a gente citar que Cláudia não registrou esse boletim de ocorrência. A Cláudia em nenhum momento procurou as autoridades para informar o desaparecimento do Valdemir. O Valdemir, quando ele não foi ao trabalho, os colegas de trabalho já começaram a sentir falta dele. E a partir daquele momento, um vizinho da propriedade, que era policial militar também, foi até a residência para procurar ele e chamou os policiais militares ali da cidade de Lacerdópolis. E daí sim foi registrado o boletim de ocorrência. E a partir dali a Cláudia, como estava lá naquela situação, precisou assinar o boletim de ocorrência, né? Até porque ela não é obrigada em nenhum momento a produzir provas contra si mesma. Então não teve nenhum ato da Cláudia ligando para a polícia ou indo até a delegacia para registrar o desaparecimento do Valdemir. Não existe isso. Existe que, em razão de ter um vizinho que era policial militar, as guarnições foram até o local e aí lá sim foi registrado um boletim de ocorrência. Bom, falamos de um dos casos, né, que você está acompanhando, inclusive, mas também tem outros, a princípio, outros dois que quero que você mencione que já foram finalizados, né, noticiados, inclusive, né, como são esses casos criminais, eles repercutem, né, se tornam notícias aqui na nossa região. Os outros dois casos específicos, né, onde que teve a condenação do teu cliente, né, do acidente. Sim. E o outro caso que tu comentou também do que houve a absolvição. Sim. Né? Então, quiser trazer essas informações, a gente vai conversando a respeito. Então, desse caso que, infelizmente, houve a condenação, foi um acidente que teve aqui em Ponte Serrada, em 2019, né, na frente ali do trevo do Zat, da atacadista, né, onde o meu cliente estaria trafegando na via dele e de forma inesperada a vítima, né, haveria cruzado à sua frente com um veículo Uno, né, ocasionando tanto o óbito do passageiro, do condutor do Uno, como do passageiro, né, do carro do meu cliente. E ele teve julgamento, né, aqui na comarca de Ponte Serrada, e infelizmente ele foi condenado. E essa condenação, para mim, é muito absurda, porque, como a gente sabe, são 7 pessoas leigas que julgam, né, os homicídios, os crimes dolosos contra a vida, né? Nesse caso, se trata do dolo eventual, né? E segundo o Ministério Público, o meu cliente ele teria assumido o risco de produzir aqueles resultados morte, porque ele estaria em alta velocidade e estaria embriagado. Só que a prova do processo em relação a isso, ela é muito precária. Primeiro, em relação à velocidade. Em relação à velocidade, no momento em que a Polícia Rodoviária Federal chegou para atender a ocorrência, o policial rodoviário federal fez uma foto do velocímetro do veículo. Tirou uma foto do velocímetro do veículo e nesse velocímetro estava travado em 185 km por hora. E a partir dali o Ministério Público trabalhou com essa versão de que meu cliente estaria a 185 km por hora no momento da colisão. E chegou na audiência de instrução e julgamento, o policial rodoviário federal que fez a captura daquela imagem foi ouvido, e ele falou que não, que aquela imagem ela não pode ser determinante para afirmar que aquele veículo estava a 185 km por hora. Por quê? Porque no momento do capotamento do veículo, a roda ela pode rodar livre, e daí sim pode atingir esses 185 km por hora. E a defesa também foi em busca de provas periciais, para efetivamente mostrar para os jurados que aquele impacto, aquela colisão, ela não é compatível com uma velocidade de 185 km por hora. E ficou comprovado no processo que a velocidade aproximada era entre 100 e 110 km por hora. E, convenhamos, na época não tinha lombada eletrônica ali na frente do Zat. 100 km por hora, a gente sabe, é uma velocidade elevada, mas é comum. Eu vindo aqui, eu atingi 120, 130 km por hora, vindo até aqui ao estúdio. Então, esse excesso de velocidade, no nosso entender, já era algo que deveria ter sido descartado. E outro ponto que chama muita atenção nesse caso é que sempre existiu uma imagem de vídeo monitoramento que pegou o momento da colisão e pegou os momentos antes do meu cliente trafegando com o veículo. E esse processo, ele se iniciou em 2019. Houve um inquérito policial. Sabe quando que esse vídeo foi juntado ao processo? 3 dias antes do júri. Ou seja, o Ministério Público tinha conhecimento que isso existia, que esse vídeo existia, a polícia tinha conhecimento que esse vídeo existia, a defesa inúmeras vezes no processo fez o pedido
para que o vídeo fosse juntado, inclusive com o juiz da época determinando que esses vídeos fossem juntados, e esse vídeo só veio ao processo 3 dias antes. E o que isso impediu? Impediu da defesa fazer uma perícia, contratar uma perícia, porque através de um vídeo a gente consegue efetivamente constatar qual que era a velocidade daquele veículo. E da forma que aconteceu, infelizmente a gente não conseguiu realizar essa perícia e até mesmo prejudicou, né, a defesa do acusado. Então, primeiro, essa velocidade excessiva, ela não existiu. Segundo, embriaguez. Segundo o Ministério Público falava, ele estaria completamente embriagado. E as provas testemunhais também não eram nesse sentido. Pessoas que estavam na janta, que ele estava antes, falavam que ele tomou uma cerveja misturada com refrigerante. Isso não é capaz de causar embriaguez numa pessoa, entendeu? Nas circunstâncias que o processo narra. Então, foi um inquérito policial, no meu entender, que foi mal conduzido, um inquérito policial que não demonstra efetivamente que existia aquele excesso de velocidade e que o meu cliente estava embriagado. E outro ponto que é importante a gente citar é o trecho onde o acidente ocorreu. E numa simples pesquisa no Google, a gente vai ver que a cada um mês acontece um acidente ali. Inclusive, após o júri, aconteceu um acidente que a vítima veio a óbito. Então, além de tudo isso, nós temos um trevo onde a sinalização é precária, onde o DENIT deveria intervir para impedir que aquela travessia seja feita. Aquela travessia ela não deveria ocorrer. O condutor deveria entrar na BR-282, descer até o posto Grisa, fazer a rótula e daí sim entrar no ZAT ou entrar onde quer entrar aqui em Ponte Serrada. Mas aquela travessia na BR-282 movimentada, ela não deveria ocorrer. E se essa travessia fosse proibida, a gente tem absoluta certeza que aquele acidente não teria acontecido e aquelas 2 vítimas não teriam falecido. Então, além de tudo isso, é um trecho perigoso. Vocês que são daqui, vocês sabem, né, que corriqueiramente acontecem acidentes ali. O meu cliente estava trafegando na via dele e, de forma inesperada, o veículo da vítima atravessa a BR-282. Não se trata, e a gente vê muitos casos, de um condutor em alta velocidade embriagado que estava em zigue-zague, que fez uma ultrapassagem irregular, que acabou perdendo o controle do veículo e atingindo um ponto de ônibus. Não. É alguém que estava na sua via, trafegando na sua via e de forma inesperada foi cortado. E mesmo com tudo isso que a gente mostrou para os jurados, né, infelizmente ele foi condenado a 16 anos de prisão. Nós estamos no recurso, né, um recurso que a gente acredita que esse júri possa ser anulado, né, porque a decisão que o Conselho de Sentença da Comarca de Ponte Serrada deu é totalmente contrária às provas do processo. Esse recurso agora ele é interposto no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Exatamente, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Estadual. E eu creio que no próximo mês, ou no máximo em setembro, já tem o julgamento desse recurso. Porque a gente acredita que há a possibilidade dele ser submetido a um novo júri. O recurso é para anulação desse julgamento que foi feito recente na comarca? O recurso é para o tribunal reconhecer que a decisão é contrária à prova do processo e fazer com que o Fernando seja submetido a um novo júri. Esse é o nosso recurso. Mas de forma subsidiária, daí sim tem considerações sobre a pena que efetivamente foi aplicada. Mas a princípio, então, ele está condenado a 16 anos, já cumprindo? Exatamente. Nós temos agora, ele respondeu o processo inteiro em liberdade, e nós temos agora no Tribunal do Júri que a gente chama de execução imediata da pena. Então, quando vem uma decisão do Tribunal do Júri condenando aquela pessoa, independente da quantidade da pena, se inicia imediatamente o cumprimento dela. Então, ele entrou no júri solto, respondendo o processo em liberdade, até porque existem casos que o advogado orienta o cliente a não ir no júri. E eu falei, não, Fernando, você tem que ir, porque se trata de um acidente de trânsito, você tem que dar a tua versão, contar o que efetivamente aconteceu naquele dia, né? E o Fernando estava lá para responder o processo, né? E com a condenação acabou saindo preso lá do fórum. Pois é, mas nessa situação aí, como é um júri popular, né? Você consegue trazer alguns, sei lá, detalhes a respeito do próprio júri em si, porque a decisão de condenação, ela partiu, então, dessas 7 pessoas. Exatamente. Né?
Se teve alguma situação ali de comoção ou de algum agravante? Então, a decisão ela foi 4-3. A decisão dos jurados foi 4-3, então todos os votos foram abertos e foi 4-3 para condenar. No momento em que foi feito o sorteio dos jurados, a gente fez o estudo dos jurados, mas a gente não conseguia identificar ninguém que tivesse alguma relação de amizade, né, ou parentesco, ou algo do tipo com as vítimas. Mas depois do julgamento, né, foram surgindo informações de que alguns dos jurados teriam uma relação íntima de amizade com a família da vítima, de uma das vítimas. Então, a gente vai interpor o recurso cabível em relação a isso, mas, infelizmente, por ser uma cidade pequena, por ser uma cidade... Quanto você tem o quê? 2 mil habitantes? 10 mil habitantes? 10, 11. Não, então, mas mesmo assim, por ter esse número de habitantes, todos se conheciam. E pessoas ali já foram pré-dispostas a condenar o acusado. Uhum. Bom, e o outro caso que a gente comentou... Que é o Xanxerê, né? Que aí, nessa situação, houve a absolvição, né? Exatamente. Então, ali em Xanxerê, em 2024, ano passado, metade do ano passado, teve um caso onde um corpo foi encontrado carbonizado, né, no interior da linha Vargem Bonita, ali em Xanxerê. Né, e acabou com que 2 irmãos fossem presos em razão da prática desse crime. Ficaram presos o processo inteiro. E um deles era o meu cliente. Né? Foi feita uma investigação. No primeiro momento, o outro réu se apresentou espontaneamente na delegacia. Depois, a investigação deu conta de demonstrar que o meu cliente teria participado daquele homicídio. Né? E a prisão preventiva dos 2 foi decretada e eles ficaram o processo inteiro respondendo a esse processo preso. E quando eu peguei aquele processo para analisar, eu via que não existia nenhuma prova que efetivamente falasse que o meu cliente teria praticado qualquer conduta para matar aquela vítima. E foi o que a gente conseguiu demonstrar para o conselho de sentença do Tribunal do Júri de Xanxerê. Levamos as provas aos processos, testemunhas, né, e conseguimos mostrar para eles que não, que o meu cliente em nenhum momento participou daquela conduta, que o seu irmão, que era réu confesso, teria feito sozinho, que inclusive teria motivos para isso, né? E que em relação ao meu cliente não existia motivo, ele nem conhecia a vítima e que ele não praticou nenhuma daquelas condutas que o Ministério Público tinha imputado em desfavor dele. E aí, numa decisão ali de 4-0, o tribunal do júri ali de Xanxerê entendeu que o meu cliente não era autor do homicídio e foi absolvido. E ficou 1 ano preso preventivamente, saiu no júri, né, solto. Né? E é por isso que eu digo sobre a prisão preventiva. Uhum. A prisão preventiva, como eu disse, alguém que respondeu o processo em liberdade, por exemplo, antes, foi preso no dia do júri, mas nós temos o caso de alguém que respondeu todo o processo preso e após uma decisão foi solto. Então a prisão, ela tem que ser exceção. Sim. A prisão antes de uma condenação, ela tem que ser exceção. Ela não pode ser regra. Porque num caso desse você não tem como corrigir, né? Exatamente. Nem de forma indenizatória. Não cabe uma indenização. Sim. Existem movimentos nos tribunais que entendem, né, quando é reconhecida a negativa de autoria, que há a possibilidade de uma indenização. Né? Então, claro que a gente vai buscar isso ainda. O Ministério Público, óbvio, recorreu da decisão. Né? Ainda tem aí esse recurso de apelação para a gente enfrentar. Mas é um tempo que não volta mais, né? Não volta mais. É 1 ano que ele ficou preso, é 1 ano que ele podia estar com a família, podia estar trabalhando. Né? Era muito jovem. Quando ele foi preso, ele tinha 18 anos. Foi solto agora com 19. Então, claro, ainda tem toda a vida pela frente, mas é 1 ano, né, que não volta mais, infelizmente. Uhum. Matheus, você é de Joaçaba, né? Mas tem contado aqui alguns casos, exemplificados no caso, né? A gente percebe que tem clientes de toda a região, né? Sim. De vários municípios do oeste aqui catarinense, né? Não, tem clientes de outros estados também? Sim. O nosso escritório em si é um escritório que atende, por exemplo, todas as áreas do direito, né? E nós temos uma atuação em âmbito nacional. Então, por exemplo, lá no escritório nós temos uma área que é muito forte, que é a área do direito bancário. Essa área do direito bancário, que é comandada pelo Dr. Tiago e Dr. Eduardo, ela tem muitos clientes no nordeste do país, no norte do país. Então, a gente tem essa atuação nacional. E no criminal não é diferente. Então, além de eu ter clientes aqui no oeste, em Chapecó, em Xanxerê, tenho clientes de Joaçaba, tenho clientes no Rio Grande do Sul, clientes no Paraná. Então, o sul do Brasil, a advocacia criminal ela exige mais esse contato. Uhum. Então, clientes
no Nordeste é mais difícil você conseguir esse contato, né? Mas aqui no sul do Brasil nós temos muitos clientes. Inclusive, tem um cliente que mora no Paraná, que ele responde um inquérito policial de uma torcida organizada do Corinthians. Ele é uma torcida organizada do Corinthians LGBT, né? Queria entrar no estádio do Corinthians com bandeiras coloridas, né? Que era as cores lá do movimento deles. E teria uma restrição por parte de uma outra organizada do Corinthians em não deixar eles entrarem, porque a cor do Corinthians é preto e branco e tudo mais, né? E, inclusive, então, esse meu cliente que mora no Paraná e que teria essa relação com outra torcida organizada do Corinthians, teria praticado atos de homofobia e impedido que essas pessoas entrassem no estádio. Então, por exemplo, um caso que aconteceu em São Paulo, que o cliente mora no Paraná, a gente atua, né? Teve um caso de repercussão em Erechim também, de uma tentativa de homicídio dentro do Senac de Erechim, que a gente também atuou. Então, o sul do Brasil inteiro aí, onde precisarem aí dos nossos serviços, nós estaremos atendendo. Uma dúvida que eu tenho, cara, assim, principalmente quando são essas situações criminais. A tua profissão é advogado criminalista. Sim. Tem que receber por isso. Sim. É os honorários que chama, né? Como é que funciona? Lógico, devem ter casos e casos, né? Mas, digamos assim, o cliente te contratou, ele tá lá preso, condenado. Como é que tu faz para receber? Da onde que sai esse recurso para o cliente te pagar? Sim. Então, na maioria esmagadora das vezes é a família, né? Então, aquela pessoa tá presa, ela não tem um emprego, muitas das vezes ela não tem um dinheiro guardado, então a família ali se reúne, né, para pagar os honorários do advogado. Mas, além disso, por exemplo, tá preso, tem um carro, tem uma moto, tem um terreno. Então, a gente consegue receber os honorários dessa forma também. Sempre da forma correta, com contratos de honorários, nota fiscal, né? Mas, na maioria das vezes, é a família ali que se reúne, a família que dá um jeito ali e consegue o dinheiro para pagar o advogado. Porque isso e é importante eu citar isso, que o advogado tem que entender essa situação no seguinte sentido. O cliente está preso, ele tem a angústia de estar preso, mas tem a família que tem a angústia de ter aquele parente preso. E uma das grandes causas que eu vejo de troca de advogado é a falta de contato entre família e o profissional, e o advogado. Eu entendo, né, e eu tento fazer diferente da maioria, eu entendo que o advogado tem seus compromissos, que o advogado tem os seus outros processos, mas para aquela família, aquele é o único problema deles. Então, muitas vezes a família entra em contato para querer saber se tem uma novidade, saber se tem um andamento, o advogado não responde, o advogado não atende, né? Então, a família ela vive naquela angústia, o cliente vive naquela angústia, mas é importante que o advogado dê um parecer à família e ao cliente do que efetivamente está acontecendo no processo. É preciso ter essa transparência, né? E que, infelizmente, muitas das vezes não tem. Então, fala para a família, conversa com a família, explica como está o processo, porque a transparência, principalmente na advocacia criminal, ela é muito importante. Para o cliente efetivamente saber o que ele está respondendo, saber quais são as perspectivas, porque a gente não pode prometer resultado e nem deve prometer resultado. Eu não tenho como chegar para alguém que está preso, não, fica tranquilo que você vai ser absolvido. Não. Eu tenho que falar para ele, você pode ser absolvido, você pode ser condenado, a tua pena pode ser essa. Eu tenho que dar todas as possibilidades para ele. Eu não posso deixar ele lá dentro com uma falsa esperança de que no outro dia ele vai sair. Entendeu? Então é isso. Como eu disse, né, acho que até fugi um pouco, né, a família ela se reúne, na maioria das vezes, se reúne para fazer o pagamento do advogado. Matheus, teve um caso recente aqui em Ponte Serrada, inclusive, que é seu cliente aqui. Antes de falar sobre isso, quero deixar bem claro que é um caso que corre em segredo de justiça e te dou toda a liberdade para optar em falar ou não falar também, né? Mas você tem um cliente aqui em Ponte Serrada, né, que teve uma operação da Polícia Federal há alguns meses, e em todo o Brasil, inclusive, né? E esse cliente teu, no caso, foi preso, né? E você conseguiu recentemente ali a liberdade provisória dele até que ele seja julgado, né? O que é possível falar sobre esse caso? Então, como você disse, é um caso que tramite segredo de justiça, é um caso bem delicado, né? Mas o que a gente pode falar é que sim, ele se encontra em liberdade, respondendo o processo em liberdade,
né? Ele era primário, bons antecedentes, trabalho lícito, né? Nunca teve nenhum envolvimento com a justiça. E isso, acrescido da demora da conclusão dos laudos periciais, fez com que ele fosse solto. Então, o que a gente pode falar é que esse processo está em fase final. Eu creio que logo já saia uma decisão, seja pela condenação, seja pela absolvição dele, mas de qualquer forma, no decorrer desse processo, até que esse processo se encerre, né, não tem nenhum motivo para que ele volte preso, né, no momento. Então ele vai responder esse processo em liberdade e a gente crê que se as teses defensivas forem acolhidas, ele não vai precisar retornar ao sistema prisional, não. E nessa situação, não vai ser um julgamento com júri? O que diferencia, o que faz acontecer, esse aqui é com júri e esse aqui não é com júri, é só o juiz? Assim, a competência do tribunal do júri é para julgar os crimes dolosos contra a vida. Ou seja, o homicídio, o aborto, o induzimento ao suicídio, o infanticídio. Agora nós temos a figura autônoma do feminicídio. Então todos esses crimes dolosos contra a vida são de competência do tribunal do júri. Certo. Os demais crimes são do juiz singular, né, do magistrado, da vara ali competente. Então, esse caso desse cliente aqui de Ponte Serrada não vai ser pelo júri, vai ser pelo juiz ali da comarca de Ponte Serrada que vai julgar ele. Bom, Matheus, você trouxe alguns casos aqui, né? A gente percebe que é muito serviço, né? É bastante coisa para pensar, para fazer, para vencer no dia. E você também citou uma coisa importante que é dar a resposta ali para o cliente, né? Ou para o familiar do cliente, enfim, né? Sobre determinado caso. Embora você tenha 30, 40, 50 casos ao mesmo tempo para cuidar, mas você tem que dar aquela atenção especial, porque para a pessoa, para o cliente em si, único, é o que interessa, né? Como é que é o teu dia a dia, cara? Como é que você concilia tudo isso? Como é que você trabalha? Você dedica, por exemplo, uma parte do dia para ficar no escritório, para atender o cliente, dar feedback para o cliente, para visitar cliente? Você falou que vai com frequência no presídio, enfim. Como é que é a tua rotina? Então, uma rotina fixa na advocacia criminal é muito difícil, né? Você não tem como chegar lá no domingo de noite, planejar a tua agenda, tal hora eu vou em tal lugar, tal hora eu vou estar em outro lugar, não, né? Mas, normalmente, eu tenho uma equipe que me ajuda, né? Eu tenho uma equipe lá no escritório que me auxilia, né? Então, mas a grande parte do dia é atendendo clientes, né? E na estrada. Na estrada a advocacia criminal, ela exige isso. Né? Então, se eu vou para Chapecó, eu tenho 2 horas de estrada até Chapecó para atender clientes no presídio, mais 2 horas para voltar. Se eu vou até Itajaí, que eu tenho clientes em Itajaí, por exemplo, são 4, 5 horas até Itajaí, mais 5 horas para voltar. Então, eu tenho que, ao mesmo tempo, fazer a gestão do escritório com a minha equipe, eu tenho que analisar os processos, eu tenho que analisar as petições. Então, eu costumo de manhã tirar o dia para responder, né, os clientes que mandam mensagem no dia anterior ou nos dias anteriores. Né? Durante a tarde, eu tiro o dia para fazer os atendimentos. Então, se eu precisar ir no presídio, eu vou à tarde no presídio. E aí, durante a noite, é onde eu tenho para analisar os processos, para revisar as petições, né, para peticionar quando precisa. Né? E a gente vai se moldando ali de acordo com cada necessidade que surge no dia a dia. Às vezes você está lá num compromisso, o telefone toca, Sim. Você tem que sair para ir atender, né? Então... Trabalha 3 turnos no dia, 3 turnos no dia. Manhã, inevitavelmente, 3 turnos no dia. E aí, quando sobra um tempinho, a gente faz alguma coisa com a família, né? Vai jogar um futebolzinho, que é bom também. Mas... E não tem sábado e domingo, né? Porque, às vezes, como é criminalista, às vezes acontece alguma coisa. A maioria das vezes é. E assim, ó, como eu disse antes, a advocacia criminal, ela tem que ser um propósito e você tem que ter a vocação. Por quê? Às vezes você está naquele momento confraternizando com teus amigos, com a tua família, e o telefone toca. Tá e sempre aí? de plantão. Sempre de plantão. E aí? Você vai deixar a tua família que está ali contigo e vai trabalhar? Tem que ir. Né? É a profissão que eu escolhi. E a partir do momento que a pessoa confia a liberdade dela no teu trabalho, né, você sai de casa e vai trabalhar. Então, como eu disse, não tem uma rotina assim pré-definida, né? Conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai indo para um lado e para o outro. Tá dançando, né? Conforme a música, exatamente, né? Exatamente. Não tem muito o que fazer, não. Tem que fora assim. O ofício, cara, quando você falou dos momentos de lazer, o que são esses momentos de lazer que você gosta de fazer quando você não tá na profissão? Então, eu gosto, óbvio, de ficar com a família, né? Ficar com a minha família, com a minha namorada, meu pai, minha mãe, né? E
a gente tira os finais de semana para isso. Claro que às vezes tem a questão de trabalho, viagens, né? Mas quando a gente consegue, a gente se reúne. Né? Eu gosto de jogar futebol, né? E agora eu tô praticando o tal do pádel também. O tal do pádel eu tô jogando, sou ruim, mas... Mas gosta de esporte. Mas então. gosto do esporte. Eu sempre joguei o futsal desde 8 anos de idade. Então, o futebol faz parte da... digo que faz parte até da pessoa que eu sou. O esporte ele é muito importante. Muito importante. Então, sempre joguei o futebol, né? E agora tô me machucando muito, eu tô indo pro pádel que se machuca menos. Né? E agora também... Eu gosto de jogar videogame também. Eu gosto de jogar videogame, me reúno com meus amigos ali, a gente joga até futebol ou qualquer outro jogo ali. Né? Quando sobra uma horinha ali no dia ou uma horinha na semana, eu jogo um videogame também para dar uma relaxada, uma válvula de escape, você bota o fone ali, você esquece de tudo. Sim. E aí o tempo passa e é isso. Então consegue conciliar, né? De certa forma, uma rotina muito intensa, né? Mas consegue ter a vida social também. Exatamente, né? E tem que ter, né? Tem que ter, você tem que ficar com a família, né? Você tem que ter os amigos, né? Tem que ter um hobby, né? Porque se você ficar 24 horas por dia focado no trabalho, você enlouquece. Sim. Né? Então eu tenho vou lá, jogo futebol, churrasco com meus amigos, né? Fico com a minha namorada, fico com a minha família e a gente consegue sempre achar uma horinha no dia. Dorme pouco, mas uma horinha no dia você sempre acha para fazer todas essas coisas. Muito bem. Matheus Molim, advogado criminalista, é um trava-língua aqui, né? Conosco aqui no Fala Mais. Cara, muito obrigado pela presença, parabéns pela atuação, por essa curta carreira, né? 3 anos mas apenas. Intensa. E intensa, né? E a gente sabe que tem muita água para rolar aí, né? 25 anos apenas, um profissional jovem que tem um longo trajeto pela frente, sucesso para ti, cara, e a gente tá sempre aberto aqui, sempre disponível para próximas ocasiões também, você voltar aqui e trazer novidades pra gente. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra, um prazer estar aqui conversando com vocês e me coloco à disposição, né? Para as mais vezes, quando tiver um assunto aí que seja necessário, aí eu converso com o advogado, podem me chamar que será um prazer estar aqui conversando com vocês. E até uma próxima. Perfeito, muito obrigado. E também agradecer vocês, né, que acompanharam esse bate-papo. Tenho certeza que vocês gostaram. E se gostaram, né, então sempre o recadinho que a gente deixa aqui no final do vídeo, né. Curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube também. A postagem que a gente for fazer lá no Instagram, vamos deixar o perfil do Matheus também linkado. Tu tem costume de utilizar as redes para trazer informações? Sim, e tal? Utilizo. Então fica aí a dica para o pessoal que quiser ter mais informações, né, a respeito da área. E um agradecimento também especial às nossas marcas patrocinadoras, né, que são a Cicobi Valcredsul, também o Frigorífico Arvoredo, a Notável Construtora, a Concórdia Informática e o Oeste Mais. Valeu, pessoal, a gente se vê na próxima semana.